Alô, Zilomar? Tá meio difícil, né? A gente entrar hoje. E agora, Zilomar, podemos entrar? Agora eu acho que é você que tá com dificuldade. Ê! Até que enfim, Já chama até que enfim. a gente precisa de umas aulas, né? Rapaz, Nesse negócio. nós somos novos ainda. Vamos aprender, Somos, pastor Sérgio. somos, vamos. Glória a Deus, né? Aí, irmão Socorro aos Leonel. necessários. Amém. O irmão Leonel falou, é para Deus, vai dar certo aí. É para Deus se deu certo, né, pastor Sérgio? É, Glória a Deus. vou esperar os amados irmãos ir entrando, né? Isso, vamos lá, vamos agora. Agora sim, irmãos. Agora vocês podem já ir entrando aí, vão mandando, vão compartilhando. Agora vai dar certo. Tá? Manda aí no grupo da igreja, nos links aí, tá? E agora vamos fazer bombar aqui, né? Vai dar certo aí em nome de Jesus. Vai. Agora, já deu certo, né, pastor? Já deu certo. Amém, glória a Deus. Isso, irmão Ailton já está entrando aí também, glória a Deus. O segredo é não desistir, né, pastor Sérgio? É O grande segredo a perseverança, né? É o é perseverança. E a Bíblia nos ensina muito sobre isso, né? Lá em Mateus 24:13, salvo engano, ele diz que aqueles que perseverarem até o fim vão ser salvos. Está falando lá a respeito do milênio, né? Da tribulação, né? Da grande tribulação. A perseverança é algo que faz a nossa fé crescer, né? Exatamente. Glória a Deus por isso, viu? Glória a Deus por isso. Eu postar aqui no grupo aqui. Mas e aí, tá fazendo calor? Como é que tá aí? Pastor, aqui tem mais ou menos um sol para cada um, para ninguém discutir. Ah, é mais ou menos assim que tá aqui também. Nada de chuva, Hoje quando dá uma... chegou, Tem hoje já deu uns chegou a temporal e 43 vento. graus. Aqui na nossa cidade, graças a Deus, não deu nada de problemas maiores, mas eu fiquei sabendo que em Aripuanã mesmo deu uma ventania lá que até, salvo engano, a rodoviária lá descobriu tudo, foi feio o negócio por lá. Mas aqui está mais sossegado, mais na paz, tá? Sim. Deus tem cuidado de nós, glória a Deus. Sim. Glória a Deus. Mas, pastor, vamos lá, eu creio que nós já estamos até atrasados, né? Pode fazer já a declaração, né, do dia, né? Isso, vamos lá, né? Deixa eu trazer aqui, então, irmãos, hoje é o nosso 17º dia, né, de jejum, e a nossa
17ª live também, né? E a terceira, hoje, por ser a última, com muitos problemas, né? A última que o pastor Célio e eu vamos estar junto aqui, né? Deu esse transtorno todo aí, de uns 30 minutos perdido para lá e para cá, apertando o botão errado. Mas, graças a Deus, estamos aqui. E quem não acompanhar agora ao vivo vai poder acompanhar depois, né? Sem problema algum. O importante é não perder essa palavra, que eu creio que Deus vai usar poderosamente a boca do pastor Célio para falar conosco hoje. Eu creio nisso. Amém? O versículo de hoje está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Glória a Deus e aleluia. A confissão de hoje é assim: o salário do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, por Cristo Jesus, que me libertou da lei. O pecado não tem mais poder na minha vida. A morte foi tragada pela vida, e eu vivo em santidade pela graça. Essa é a declaração de hoje, tá? O que eu espero que você, onde esteja aí, também possa estar fazendo, tá? Eu quero repetir para você o versículo de novo, tá? Para que você guarde bem esse versículo, Romanos, capítulo 6, no versículo 14, tá? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, do favor de Deus. Né, irmãos? Deixa eu aproveitar, estar fazendo uma oração aqui, antes de passar já para o pastor Célio. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Graças te damos, Senhor Jesus, também por essas dificuldades que nós passamos hoje para conseguir conectar e estarmos juntos, porque sabemos, ó Deus, que temos uma palavra preciosa hoje através do teu servo, do pastor Célio, para cada um de nós. E nós sabemos, Senhor, que tudo coopera para o bem daqueles que creem, que confiam no Senhor. E eu creio, ó Deus, que essa palavra de hoje será transformadora na vida de muitas pessoas. Por isso eu creio nessas dificuldades, nessas intempéries que pode acontecer. Mas eu creio também, Senhor, que o Senhor nos deu força suficiente, fé o suficiente, para perseverarmos até o fim, Senhor. Porque a tua graça é conosco, o teu favor, Senhor, é sobre nossas vidas. E nada, de maneira alguma, Senhor, nós desviaremos deste caminho que o Senhor tem preparado para nós. Papai, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para poder ouvir e receber, ó Pai, a tua palavra. Em nome de Jesus, eu já oro, Pai, pedindo ao Senhor, quebra todo tipo de incredulidade, Pai, todo tipo de dúvida, ó Senhor. Nos dê um coração ensinável, Papai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Amém. 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 Com o Senhor, pastor Sérgio. Ok, amados. Então, a Bíblia, ela é muito, muito clara, quando ela diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Isso significa que quando o homem pecou, é interessante que lá em Gênesis 1, 28, ele diz assim, Deus o abençoou e disse, sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, dominai-a. Então, o homem, e quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem domínio. Quando o homem pecou, ele perdeu esse domínio. E logo o pecado passou a dominar o homem, né? Então o homem, ele passou a viver debaixo de um controle, debaixo de um governo, debaixo de um domínio, e o domínio do pecado. Mas quando Jesus veio e morreu lá na cruz, ele tirou do pecado esse domínio e tomou para si. Hoje, nós não somos mais dominados pelo poder do pecado. Nós somos instruídos em Cristo Jesus. Também não é Jesus que nos domina. Não, ele nos tirou debaixo de um domínio de escravidão. O pecado, ele escravizou o homem, né?
E é interessante que diz assim, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Mas o que dava força ao pecado? A lei, entendeu? Então, a lei era o que fortalecia o pecado. Mas quando Jesus veio, a Bíblia diz que ele cumpriu a lei. Então, a partir do momento que ele cumpriu a lei não tem mais força sobre o pecado. Logo, o pecado também já não nos domina mais. O Amém. Glória a sacrifício de Deus. Jesus lá na cruz foi perfeito. Quando a Bíblia diz perfeito, é porque é perfeito mesmo. Então, o mundo do pecado é tipo uma corrente. Na confissão diz assim, ó, o salário do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei. Então, a lei dá força ao pecado, e o pecado gera a morte. É uma coisa levando a outra. Mas quando Jesus veio, ele quebrou esse elo entre a lei e o pecado. Um dava força para o outro, né? Então Jesus veio e quebrou as pernas, digamos, do pecado, que era a lei. Agora já não tinha mais, a lei foi cumprida, então não tem mais a lei. O que tem é agora a graça de Deus, é a justiça de Deus. É interessante, amado, que um dia Jesus estava lá na casa dele, em Cafarnaum, e então 4 homens levaram um paralítico, e como não tinham como entrar com esse paralítico na casa pela porta, pois a multidão estava apertando ali, eles subiram pelo telhado e desceram aquele homem por uma corda, bem no lugar onde Jesus estava. E Jesus, vendo aquele homem, Jesus olha para ele e fala assim, todos os teus pecados estão perdoados. Portanto, levanta e anda. Então, aquele homem estava preso naquela condição por uma mentalidade de pecado. Qual era a mentalidade? Era que ele nasceu assim, porque certamente os seus pais tinham pecado, e então ele tinha que viver daquele jeito. Quando Jesus diz, perdoaste os teus pecados, o pecado perde a força na vida daquele homem, e agora aquele homem poderia levantar. Sabe, nós vivemos num mundo caído no pecado, mas quando o homem conhece Jesus, o pecado perde a força. E onde é que está a força do pecado hoje? Está numa crença errada. Ele acredita que ele já está condenado mesmo. Ele acredita que ele é um pecador condenado ao inferno. É um pensamento errado, pois a Bíblia diz que quando Jesus veio para se batizar, João Batista olhou para Jesus e disse assim, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não tirou o pecado apenas do José, do João, da Maria, da Bernadette, não, ele tirou o pecado do mundo. O pecado, ele tinha força sobre o mundo, ele colocava um peso sobre o mundo, mas Jesus veio e tirou o pecado do mundo, com o seu sangue, ele tirou o pecado do mundo. Eu acredito, amado, que de certa forma o que existe é uma mentalidade condenatória, porque o pecado já foi tirado do mundo, mas não saiu da mente do homem. Sabe aquele elefante que desde pequeno ele foi criado amarrado numa corda. Ele era pequenininho, então aquela corda aguentava ele. Mas ele cresceu, se tornou grandão, né? Forte, mas a mentalidade dele é que aquela corda ainda o segura, ainda consegue amarrá-lo. Se ele soubesse a força que ele tem, ele com um gesto um pouco mais forte, ele quebraria aquela corda e estaria liberto, livre daquela corda. Assim é o homem. O homem traz consigo a mentalidade de condenação.
ele não sabe que Jesus, há 2023 anos atrás, quebrou o peso de condenação, né? E quando eu vou para Jesus, acabou a condenação, porque a Bíblia diz assim, lá em Romanos 8, né? 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, um dia que você, a partir do momento que você aceitou a Jesus, não tem mais nenhuma condenação. Não tem mais nem sequer sombra de condenação. Porque você aceitar Jesus é aceitar o sacrifício de Jesus lá na cruz. É aceitar a justiça de Deus lá na cruz. E a justiça de Deus começa por onde? Pelo perdão dos nossos pecados. Entendeu? Então, a partir do momento que você aceitou a Jesus, você aceitou o perdão de Jesus. E ele perdoou todos os teus pecados que você já tinha cometido e que você ainda vai cometer. Já estão todos perdoados. Hoje você está na justiça de Deus. Logo, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Não tem mais domínio sobre a sua vida. Ele não pode te condenar mais. Por quê? Porque Jesus foi condenado em seu lugar. E há um princípio na lei, amado, que uma pessoa não pode ser julgada ou condenada 2 vezes pelo mesmo crime, né? Então, eu já fui julgado e condenado por um crime. Mas Jesus foi o meu representante. Ele foi julgado e condenado no meu lugar. Logo, não sou mais condenado. Não tenho mais o peso da condenação. Pastor, e aquelas pessoas que aceitaram a Jesus, ficaram na igreja um tempo, se batizaram, ficaram na igreja um tempo, mas eles saíram e agora foram para o mundo e estão pintando e bordando. Eles estão numa condição, mas a posição deles diante de Deus é outra. A Bíblia testifica que um dia eles aceitaram a Jesus e eles se batizaram. Eles são filhos de Deus. Podem não estar vivendo como filhos de Deus, mas são filhos de Deus. Eles podem perder o reino, não a glória, não o céu. Né? Então, amados, imagine, aquela corda que prendia você, prendia os seus pés, ela foi quebrada, porque Jesus cumpriu a lei. Então, não tem mais nenhuma condenação. E Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Aleluia. O poder do sacrifício de Jesus lá na cruz foi mundial. Não foi assim a conta-gotas para o José, para o João, para o Mané, para a Bernadette, para a Maria. Aquele que aceitar, então ele se torna justo, ele está salvo. O sangue de Jesus tirou o pecado do mundo. O mundo, aceitando a Jesus ou não, o sangue de Jesus tirou o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus tirou o pecado do mundo. O homem, aceitando Jesus ou não, o sangue dele tirou o pecado do mundo. Glória a Deus. Agora, em você ter a salvação ou não, depende de uma aceitação, é claro, né? Então, hoje, o que está em questão não é o pecado, porque o pecado já foi, o problema do pecado já foi resolvido. A problemática hoje é se o homem aceita Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida ou não. Aí ele é condenado, ou seja, ele vai para o inferno por ele não crer em Jesus. Não é por causa do pecado em si, é porque ele não crê em Jesus. Você vê que lá em João 3,17 diz, 16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aquele que não crê já está julgado. Ou seja, nós
as pessoas são julgadas não é pelo pecado, mas sim pelo fato de não crer. Já pensou? Então, a Bíblia ela é muito clara. As pessoas são julgadas não é pelo pecado, porque o pecado já foi tirado do mundo. Elas são julgadas por não crer em Jesus, né? Agora, aquele que creu, ele já está salvo. Salvo de quê? Salvo da ira de Deus. E ele recebeu esse perdão. Sabe, imagine que o perdão dos nossos pecados é como um produto de um supermercado. Então, no supermercado tem perdão, tem a partilheira de perdão, tem a partilheira da misericórdia, tem a partilheira da graça, tem a partilheira do amor, a partilheira da bondade, a partilheira dos atributos pessoais de Deus e dos atributos morais de Deus. Você, quando aceita Jesus, você entrou no supermercado e ali é tudo seu. Você pode sair de prateleira em prateleira pegando um de cada, né? Porque é tudo seu, está tudo ali para você pegar. Ah, mas eu tenho que pagar alguma coisa? Não, já foi pago. Jesus já pagou, está ali à sua disposição, entendeu? Então, o perdão é algo que está à disposição do homem no mercado de Deus, no supermercado de Deus. Mas como é que esse homem, o que esse homem precisa fazer para ter esse perdão? Pegar a chave e entrar no mercado com essa chave. A chave é aceitar a Jesus. Quando ele pega a chave, ele abre a porta e ele entra no supermercado de Deus. E aí está tudo ali, né? Só pode entrar no supermercado quem tem a senha. E a senha é o nome de Jesus. A senha é o sangue de Jesus. A senha é ter confessado a Jesus. Você está no supermercado de Deus. Agora, você vai pegar tudo que você quiser ali. Assim, esse perdão está disponível à humanidade toda. Porque o pecado já foi tirado do mundo. O que acontece com o ser humano? Ele diz assim, não, eu não quero entrar naquele supermercado. Agora não. Sei que um dia eu vou entrar, mas agora eu não quero entrar. Aí ele rejeita aceitar Jesus, porque ele não quer entrar no supermercado. Porque ele sabe que se ele entrar no supermercado, a vida dele não vai ser mais a mesma. Aquele supermercado vai mudar completamente a vida dele. O dono do supermercado vai mudar completamente a vida dele. O gerente do supermercado vai mudar completamente a vida dele. O filho do dono do supermercado, né, vai mudar completamente a vida dele. O gerente, no caso, é o Espírito Santo, né? Então, amados, mas aqui fora do supermercado está tão gostoso, né? Eu não tenho o que eu tenho lá dentro do supermercado, mas aqui fora eu tenho outras coisas. E então eu vou levando a vida com essas outras coisas, entendeu? Engano. Mas aquele que diz assim, não, eu não quero mais essas coisas do meio da rua, eu quero as coisas do supermercado de Deus. Aí ele ouve a voz, então entre no gozo do teu Senhor. E ele entra naquele supermercado. E como as coisas estão tudo ali, e ele pode pegar de tudo, o que ele acha assim? Ele se acha dono, né? Nossa, é aqui tudo meu, eu posso pegar o que eu quiser, eu sou tão privilegiado assim. Aí ele se vê como filho do dono, porque o filho do dono do supermercado pode ir lá a qualquer hora e pegar o que ele quiser, né? Os empregados é que não podem pegar. Os clientes é que não podem pegar o que quiser. Mas nós não somos clientes, nós somos filhos do dono. Aí podemos pegar o que nós queremos. Então, o que nos impedia de ter acesso a essas partilheiras era o pecado. E o pecado foi tirado, né? Imagina o pecado como sendo aquela fita vermelha, né, que coloca na porta para
antes de inaugurar qualquer loja. Então, Jesus foi aquele que veio e cortou a fita. Agora podemos entrar na graça de Deus. Né? Amém. Glória a Deus. Uma vez que você entra nesse supermercado, você não quer mais sair do supermercado. Faça um teste. Pegue a sua esposa e os seus filhos e vá num shopping center, em Cuiabá ou em Goiânia. Lá não tem relógio. Shopping center não tem janela e não tem relógio. Mas se você chegar e falar assim, olha, pessoal, está na hora, vamos embora. Ah, não, já. Eles não querem sair do shopping. Né? Uma vez que você experimentou a graça de Deus, com todos os seus benefícios, uma vez que você experimentou o poder do sangue de Jesus, com todos os seus benefícios de perdão, misericórdia e justiça, você não quer sair desse shopping center. Você não quer sair desse supermercado, porque você está cheio, tudo que você precisa está ali. Mas é verdade que muitos amados ainda em algum momento olham para trás. Você sabe que as portas de supermercado, de shopping, é tudo de vidro, né? Aí você enxerga alguma coisa lá fora. Você olha para trás como uma mulher de Ló. Aí você enxerga, você vê, nossa, olha. Aí tem a ideia assim, o que eu estou perdendo? Aí a pessoa, ela deixa aquilo tudo, aquele supermercado, para ir lá fora. Né? Aí ela aceitou agora o engano da vida. Então, o diabo, o que ele faz? Ele engana as pessoas. Dizendo, não, aqui é melhor, aqui fora é mais prazeroso. O que você está fazendo aí dentro, cara? Você está perdendo sua vida, né? Perdendo tempo. Mas aquele amado que um dia experimentou da graça de Deus, do favor de Deus, que teve revelação do sangue de Jesus, ele não sai fora do supermercado. Ele nem sequer olha para trás. Ele sabe assim, eu não perdi nada lá fora. Né? Lá fora não é o meu lugar. Tudo que eu preciso está aqui. Tudo que eu quero tem aqui. Lá fora, eu era escravo do Deus desse mundo. Aqui dentro, eu sou filho do dono do supermercado, do dono do shopping. Eu tenho direito a tudo aqui, tenho o privilégio de pegar tudo aqui que eu quiser. Né? Então, o salário do pecado é a morte. Logo, então, a morte é o resultado do pecado. Mas Jesus lá na cruz, ele morreu a nossa morte. Está percebendo? Que antes o peso era a lei. Ele cumpriu a lei. Aí, o peso era o pecado. Ele pagou o preço pelo pecado. Depois, o peso era a morte. Ele pagou o preço, ele morreu a nossa morte. Então, três coisas. O pecado, ele pagou o preço. A lei, ele cumpriu. E a morte, ele morreu no nosso lugar. Então, essas três coisas foram eliminadas da nossa vida. Elas não têm poder sobre nós. Elas não têm poder mais sobre a vida de um filho de Deus. Aleluia. O pecado, a lei e a morte não têm mais poder sobre nossas vidas. Imagine, um cara que recebeu o céu, o que é? O céu é muito maior do que qualquer coisa nesta vida. Do que qualquer pecado que ele cometer nessa terra. Então, o Deus que te deu o céu, ele te deu algo grande, algo eterno, que não são as coisinhas, picuinhas dessa terra que vão tomar o teu céu, né? Que vão tirar você da sua nova morada. Entendeu? Então, você é alguém justo pelo sangue da
justiça de Deus. Quem definiu que você é justo foi o sangue de Jesus. E a Bíblia diz que o sangue dele é eterno. Que a justiça pelo sangue é eterna. Então, uma vez justo, justo para sempre. O crente, ele não morre. A Bíblia diz, Jesus diz lá em João capítulo 11, né? Que nós não morremos. Então, o crente, ele não morre. Se eu venci a morte, gente, os pecados dessa terra, eu já venci todos eles também. Porque a morte era o resultado do meu pecado. Como eu venci a morte em Cristo, né? Então eu já venci o pecado também. E se eu venci o pecado, eu também já venci a lei, porque a lei que dava combustível para o pecado. Então, lei, pecado e morte já foram vencidos por Jesus lá na cruz. Esses três não têm domínio mais sobre a nossa vida. Amém? Aleluia. Não se sinta dominar. Ah, mas pastor, eu vou pecar? Você vai, porque você está preso ainda a essa terra, né? Existe uma terra que ela jaz no maligno, mas eles não podem dominar a tua natureza, não podem, porque você tem uma nova natureza, a natureza espiritual, a natureza de Cristo. Eles não podem mais te condenar ao inferno, porque toda a condenação já foi tirada, né? Imagine que a lei ela tinha um veneno. Imagine que o pecado tinha outro veneno. Imagine que a morte tinha outro veneno. E Jesus tirou o veneno dos três. É verdade que o pecado vai tentar você vai ter as suas falhas, mas não tem mais veneno. É verdade que a lei vai tentar te acusar, mas a Bíblia diz que ela não tem mais veneno. Então, ela pode até tentar te acusar, mas não tem mais veneno. Não vai conseguir te condenar. E a morte não vai conseguir também te alcançar, porque ela não tem mais veneno. Então, o veneno dos três, Jesus já levou sobre si lá na cruz. Ele bebeu vinagre lá na cruz. O vinagre era o veneno, era a maldição da lei. Ele bebeu veneno no nosso lugar. Eu e você estamos livres de toda a condenação do pecado e da morte. Amém? Amém. Glória a Deus. Ok, vamos estar orando, né? Senhor, eu quero te agradecer, sim, porque mesmo sem merecermos, Jesus morreu no nosso lugar, Ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. E Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Nós não precisamos fazer nada, Ele fez tudo por nós. E nós só precisamos olhar para a cruz e ver que todos os problemas nossos já foram resolvidos lá na cruz, já foram tratados lá na cruz. Todos os nossos inimigos já foram vencidos lá na cruz. Senhor, o veneno do pecado, da lei e da morte, Jesus bebeu no nosso lugar. Logo, nós não temos mais, não somos mais envenenados pelo pecado, pela lei e pela morte que Jesus levou sobre si. Senhor, a tua palavra diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, e hoje nós temos a consciência que o pecado já foi tirado do mundo. Mas aqueles, ó Deus, que ainda carregam uma consciência de pecado, que eles possam ter revelação do sacrifício de Jesus lá na cruz e aceitar a Jesus
e não viver mais debaixo de uma consciência de condenação, mas sim viver debaixo da consciência da justiça de Deus. Somos justos. O Senhor nos fez justos. Somos filhos de Deus. Somos filhos do dono do supermercado. Temos todo o privilégio da vida que o Senhor nos deu. Nós jamais queremos olhar para trás, porque lá fora não tem nada que nos pertence. Nós temos tudo aqui dentro do supermercado de Deus, do shopping de Deus. Senhor, abençoe esses amados irmãos. Leva eles, meu Deus, a ter uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, a noite do justo. Eles dormir na justiça de Deus. Assim nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus por essa palavra maravilhosa. E eu creio, como eu falei no início, eu percebia que tinha algo de Deus para hoje muito importante. E essa palavra, de fato, vai mudar muitas vidas de muitas pessoas. E eu quero, para encerrar, só repetir algo que o senhor falou aqui. Lá de João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. O pecado, a lei e a morte não tem poder sobre a sua vida. Basta você crer. Tomar posse disso para as vidas, né, pastor? Amém? Amém. Deus abençoe, pastor. Foi um prazer estar com o senhor aqui. Foi um prazer a todos que estiveram aqui nessas 3 lives. Nos encontramos no Encontro da Visão aí, dia 3. Se Deus quiser. Sem dúvida. Grande abraço. Abraço.